Olá, vamos para a nossa leitura bíblica diária. A leitura bíblica diária do dia 20/6. Dia 20/6, a leitura é Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20. Vamos lá, então. Marcos 5, do 1 ao 20. O endemoniado gadareno. Faz referência a Mateus, capítulo 8, do 28 ao 34. Diz assim: E chegaram à outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia ninguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Abre parênteses, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. Fecha parênteses. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, para que... E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Abre parênteses. Eram quase 2.000, fecha parênteses. E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse de seus termos. E entrando ele no barco, rogaram-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Então, essa é a primeira parte. Ai, tá difícil o enjoo. Mas vai. Segunda parte. 2 Samuel, capítulo 13. Amon ama Tamar e comete um incesto. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Anon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Anon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia os olhos de Anon
dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Anon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: Por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Anon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama, finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Anon e fingiu-se doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Anon ao rei: Peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: Vai à casa de Anon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Anon, seu irmão, abre parênteses. Ele, porém, estava deitado, fecha parênteses. E tomou massa e amassou e fez bolos diante de seus olhos e cozeu os bolos. E tomou a sertã e os tirou diante dele. Porém, ele recusou comer. E disse a Anon: Farei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Anon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e os trouxe a Anon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: Não, irmão meu, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois, Anon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Anon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E, e chamou a seu moço que o servia e disse: Deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, abre parênteses, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis com capas, fecha parênteses. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Anon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te. É teu irmão. Não se angustie o teu coração por isto. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Anon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Anon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Anon. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei, e veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos para não te sermos pesados. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão:
Quando não, deixare conosco Anom, meu irmão. Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E instando Absalão com ele, deixou ir com ele a Anom e a todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido, quando o coração de Anom estiver alegre do vinho, e eu vos disser: Feri a Anom, então o matareis. Não tem mais, porventura, não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sedes valente, e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Anom como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi de que se dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou os seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Anom. Porque assim o tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: Morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Anom. E Absalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro. Absalão foge para Talmai e depois de 3 anos volta para Jerusalém. Assim, Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Anom, que era morto. Então essa foi a segunda parte de hoje, ao som das maritaquinhas. Terceira parte, Daniel capítulo 7. A visão dos 4 animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante ao urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso,
e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação da vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava após o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante, da qual caíram três daquela ponta, digo, que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras. Eu olhava e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíam o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Mas o juiz estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo.
O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Então, essa é a leitura de hoje, a leitura do dia 20/6, que foi Marcos, capítulo 5, do 1 ao 20, 2 Samuel, capítulo 13 e Daniel, capítulo 7. É muito forte, né? Fala um pouco aí de final de tempos, isso sempre mexe muito com a gente. Eu já fiquei bem perturbada, bem assim, bem perturbada mesmo com essas leituras, né? De Daniel, acho que João fala alguma coisa e Apocalipse. Porém, eu não fico mais. Eu tô bem tranquila, né? Porque nada sai da vontade de Deus, a gente não tem controle de nada, não é porque a gente conseguiu ler claramente essas previsões, né? Que a gente está no controle de alguma coisa, não. Deus já sabe tudo que ele vai fazer, tá tudo preparado, o negócio é crer nele, fazer a cada dia mais a nossa vida pender para o lado de estar do lado dele e que seja feita a vontade dele, né? Não adianta desesperar, porque desesperar não vai mudar nada. Pode piorar a nossa situação, fazendo a gente sair dos caminhos dele. Então, lê com muita atenção, sem medo, com muita paz no coração, pedindo para Deus te tocar, abrir seus olhos, abrir o seu entendimento, te dar paz e sabedoria para continuar aí essa jornada, tá bom? Então, até a próxima leitura. Deus abençoe